Boa tarde, nós estamos começando mais um devocional, né? Mais um tempinho aí com Deus, amém? Vamos esperar o Insta avisar os colegas, né? Os amigos, conectar totalmente aí. Aleluias. Glória a Deus. Vamos lá, esperando o pessoal entrar. Amém. Boa tarde, a paz. A paz esteja com todos vocês, amém. Aqueles que ainda vão entrar, aqueles que vão assistir depois. Que Deus abençoe a cada um de nós, que nós possa crescer em espírito e em verdade, amém. A Rosângela já entrou. Glória a Deus. Eu vou ir aqui na flechinha, você que entrou. Vai na flechinha aí do lado, começa a enviar para os seus amigos, amém? Para que a palavra de Deus alcance o maior número de pessoas, para a honra e glória do nome de Deus. Que essa palavra possa surtir um efeito transformador, libertador, edificador na vida de quem ouvir, amém? Glórias a Deus. Opa, ia mandar para a Rô, mas a Rô já tá online aí, né? Vamos lá. Glória a Deus. Amém. Nós vamos então dar início aí com uma oração, né? Agradecendo a Deus por Ele poder nos dar mais essa oportunidade de aprender da Sua palavra, de crescer juntos, amém? Porque nós somos uma unidade que estamos caminhando rumo ao céu, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença, venho pedir, Senhor, para que nessa hora, Senhor, eu retire todas as impurezas dos meus pés, da minha vida, Senhor, porque eu sei que o lugar em espírito onde eu vou pisar é santo, Senhor, pertence a Ti. Então, Senhor, venha com sua brasa, com o seu fogo, aquecer, purificar, santificar a minha vida, Senhor, para que a Tua palavra seja alcançada a cada coração que estiver ouvindo nessa tarde. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, venha nos acrescentar em Tua palavra, porque não vivemos mais nós, mas Cristo vive em mim. Amém? Cristo vive em nós. Você crê assim? Então nós damos início aí a mais um devocional, onde nós vamos estudar aquela palavra que o Senhor colocou desde quando nós iniciamos aqui o devocional, que está registrada no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que é: se de fato temos a mente de Cristo. A palavra está registrada com uma afirmação do apóstolo Paulo dizendo: nós, porém, temos a mente de Cristo, amém? Mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus, pediu para que eu tivesse então transformando essa afirmação em uma pergunta para nós mesmos, né? E com essa pergunta a gente estuda vários itens, né? Colocado no meu coração pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vamos mais a fundo e começamos a comparar com a nossa vida para ver se nós estamos de fato com a mente de Cristo, né? Quem fez isso, quem falou isso foi o apóstolo Paulo, usado por Deus, né? Um instrumento do Senhor. E hoje, milhares de anos depois, né? Nós estamos aqui meditando na mesma palavra, porque a palavra de Deus diz que tudo vai passar, mas a sua
palavra não há de passar. As palavras de Deus, a palavra deste livro, né, que é a boca de Deus falando, não passa. Amém? Tudo que ele falou se cumpriu, está se cumprindo, e até o último dia, até a consumação do século, vai cumprir, até que todos estejamos lá no céu de luz, céu de glória. Amém? Olha só, hoje eu tô aqui na Flora Recanto Verde. Eles estão lá arrumando o meu local de trabalho ali na minha casa, que é onde eu faço o devocional toda segunda para você. E aí eu vim pra cá, né, pedir um socorro neste lugar aqui abençoado, onde eu também posso sentir a presença do Espírito Santo, né? E eu estou aqui, e nós vamos daqui aonde eu estou, aí na sua casa, receber poderosamente o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá bom a minha voz? Tá muito baixo? Como é que tá? Digam aí pra mim. Porque hoje a gente tá sem o somzinho aqui, né? Então, eu acredito que tá dando pra ouvir bem a minha voz, né? A Cris entrou aí, Deus abençoe, Cris. Gosto muito de você. Tá bom? Amém. Nós temos a Anne aí também, né? Glória a Deus. A Anne. Um bom investimento espiritual, né? Quando nós compramos da Anne, que tem essas mãos abençoadas. Ela que faz todas as coisinhas que me fazem ter momentos agradáveis com o Senhor, né? Porque nós temos que ser cuidadosos nas nossas coisas com Deus. Você precisa aí do seu caderno devocional, olha, inclusive feito pela Anne. Olha que legal, lindo, né? Devocional Pastora Thalita. É a Anne que fez, né? Você precisa aí da caneta, uma caneta também. Se você não tiver um caderno, pode ser uma folha. E você precisa da sua Bíblia também. Amém? Da sua Bíblia, porque a palavra de Deus diz que nós temos que consultar o que nós estamos ouvindo, né? Nós temos que consultar, porque quando a gente consulta, a gente tem a prova viva, né? Eu sempre digo que eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau, né? Ou seja, a palavra. Não adianta só falar, tem que abrir a Bíblia, porque você não tem noção do quanto é poderoso o ato de você abrir a Bíblia e mostrar para alguém, né? O próprio Espírito que se encarrega de convencer corações. Amém? Nós não podemos nada, mas Ele pode todas as coisas. Amém? Hoje nós vamos falar sobre poder, amor e equilíbrio, né? Registrado lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Amém? 2 Timóteo, capítulo 1. Glória a Deus. Segunda Timóteo, capítulo 1. Vamos ler esse texto aí no qual o apóstolo Paulo estava orientando a Timóteo, né? E diante disso nós vamos então aprender algo aqui nessa tarde que provém do coração de Deus, né? E nós vamos aprender para que o Espírito Santo ministre e que eu e você possa ver se através dessas coisas nós temos de fato a mente de Cristo. Se estiver combinando com o que nós vamos aprender hoje, nós estamos no caminho. E se não tiver nada certo, nós temos que aprumar o nosso caminho. Amém? Glória a Deus. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, poder, amor e equilíbrio. A palavra diz assim, ó, a partir do versículo 3, nós vamos ler. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa. Como o serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você,
Noite e dia em minhas orações, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, aquela que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Então, como eu já disse para você, nessa passagem o apóstolo Paulo estava orientando a Timóteo. Já preguei essa palavra algumas vezes e eu, por vezes, meditando, eu pude perceber que o apóstolo Paulo ele estava encorajando a Timóteo, né? Timóteo estava temente de certa forma, com medo de algo, inseguro de repente, porque o apóstolo Paulo diz para ele: Timóteo, Deus ele não nos deu um espírito de temor, ele nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio, né? Então, em Deus não há medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, a palavra de Deus diz. Amém? E ele estava encorajando, tanto é que o título em cima do versículo 3 diz assim, ó, um incentivo à fidelidade, né? Então o apóstolo Paulo estava dizendo ali para Timóteo, incentivando Timóteo, né? A ser fiel, amém? E diante desse primeiro título já do texto que nós acabamos de ler aqui, já de cara o Espírito Santo nos dá um primeiro ponto: ser um incentivador, né? De que maneira você tem influenciado na vida de alguém? De que maneira você tem incentivado na vida de alguém? E eu estou dizendo da sua vida espiritual, né? De que maneira você tem dado um gosto, um sabor, né? Porque a palavra de Deus diz que nós somos o sal, que as nossas palavras têm que ser bem temperadas com sal. A palavra de Deus diz que nós somos o bom perfume de Cristo, ou seja, por onde o cristão passa, ele tem que dar gosto na vida de alguém. Por onde as pessoas passam, não precisa ser cristão, né? Se você tem Deus, nós não estamos aqui para falar de denominação, mas por que cristão? O cristão é aquele que crê no Senhor, que sabe que Deus existe. Amém? Então, se você crê nele, você é um cristão. Amém? Glória a Deus. Então, o que acontece? Para ser um cristão, né? Se eu me identifico como alguém que crê em Deus acima de todas as coisas, né? Eu tenho que saber que de alguma forma eu tenho que incentivar a vida do meu semelhante, né? Eu tenho que ser um incentivo. As minhas palavras têm que ser temperadas, eu tenho que dar gosto. E eu tenho que exalar o perfume de Cristo. Amém? Eu tenho que exalar o perfume de Cristo para as pessoas, porque eu sou o bom perfume de Cristo. Amém? Eu quero dizer para você que você precisa aprender a tomar posse de tudo que Deus já disse a seu respeito. Já falei em um outro devocional aqui que o Pai, ele nos fez de modo admirável. Você é algo que o Senhor fez, que ele te admira. Quantas vezes o inimigo quis dizer que você não é nada, que você não pode? É mentira, a palavra de Deus diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluias. A sua fraqueza não significa nada, é na sua fraqueza que ele aperfeiçoa o amor dele sobre a sua vida. Amém? Por isso que é na nossa fraqueza que ele nos fortalece, é por isso que nós tudo podemos, porque ele nos fortalece. Então não ouça o que o inimigo diz a seu respeito. Aprenda a tomar posse de tudo o que Deus disse há milhares de anos atrás, através dos profetas. Aprenda a tomar posse de um futuro de paz, prosperidade que o Senhor tem para você, conforme ele já disse. Eu bem sei
Eu bem sei o futuro que eu planejei para vós, não de fazer dano algum a vocês, mas um futuro de paz e prosperidade. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos que ser um incentivador. Quando nós somos um incentivador de alguém, nós damos sabor e exalamos o perfume, o bom, glória a Deus, o bom perfume de Cristo. Amém? Então vamos lá. Ele vem incentivar a Timóteo, a fidelidade, né, de Timóteo para com Deus. Glória a Deus. Aí, no primeiro versículo que nós lemos, capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó: dou graças a Deus, o apóstolo Paulo falando, dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus a quem sirvo com uma consciência limpa. Esse é um segundo ponto. Além de você ser um incentivador, para você ser um incentivador, né? Você tem que saber que você tem que servir a Deus com uma consciência limpa. Amém? Assim, ó, a gente quando vai trabalhar, por exemplo, num determinado lugar, eles passam regras às quais nós temos que obedecer, né? A nossa chefia passa regras e nós temos que obedecer, né? Se eu faço tudo correto, como eu sei que tem que fazer, eu vou para casa com a minha consciência limpa, né? Porque não vai haver acusações. Eu fiz tudo que eu fui ordenada a fazer. Né? O que acontece com este mundo, essa geração que nós vivemos? Muitas pessoas não têm a sua consciência limpa, né? Por quê? Porque falham. O Deus, ele é um Deus por inteiro, né? Ele não quer que nós sejamos uma coisa por fora e por dentro nós sejamos outra. Até mesmo porque, na verdade, o que nós somos por fora é exatamente como é no nosso coração, né? E o Senhor não quer isso. O Senhor, ele não quer isso. Ele quer algo inteiro de nós. Uma inteireza. Amém? Então, quando ele disse assim, ó, eu sirvo, eu dou graças a Deus, esse Deus que eu sirvo, com uma consciência limpa. Anota aí, ser um incentivador e servir a Deus com consciência limpa. Amém? Servir a Deus com uma consciência limpa. Como, pastor, eu vou servir a Deus com uma consciência limpa? Olha só o que a palavra diz no livro de Isaías, capítulo 26 e versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Olha só o que a palavra diz no livro de Isaías, capítulo 26 e versículo 3. Que Deus conserva em paz aquele cuja mente está firme no Senhor. Por quê? Porque confia no Senhor. Amém? Você crê, você confia, você toma posse. E se para sua mente estar firme em Deus, você tem que buscar renovo dessa mente, conforme diz lá em Romanos 12 em diante, o renovo diário da sua mente. Não se conformeis com este mundo, mas busque renovar a mente todos os dias, com a renovação da sua mente, para que você possa então experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Para minha mente estar firme no Senhor, eu preciso buscar ao Senhor o tempo inteiro da minha vida. Amém? E aí a minha mente ficará firme no Pai.
e Ele vai conservar a sua mente com uma paz, aleluia, com uma paz que excede todo o entendimento humano, todo o entendimento que eu e você possa ter. Essa paz excede, vai além. Sabe por quê? Porque o nosso entendimento é limitado. O que a nossa carne não entende, o que os nossos olhos carnais não quer aceitar, o que o nosso ouvir de forma carnal não entende, o nosso falar, o nosso corpo, aquela guerra entre o espírito e a carne, tudo que eu, Thalita, não entendo. Se eu tiver a mente guardada em Cristo, se eu tiver uma mente que tenha consciência limpa, porque busco fazer a vontade de Deus, eu vou ser conservada, né? Ele vai me conservar em paz. Amém? Em paz. Porque eu confio no Senhor. Então, para termos uma mente, uma consciência limpa, né? O Senhor, Deus, precisa que você foque nas coisas dele. Então, ele vai conservar a sua mente em paz. E não é qualquer paz. É uma paz espiritual que excede o meu entendimento. É uma paz que vai além. Amém? Glórias a Deus. Agora, nós vamos ver aqui, ó, na sequência do versículo 3, quando ele diz assim, ó: consciência limpa, como serviram os meus antepassados. Aí diz aqui, ó, na parte B do versículo: ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. O apóstolo Paulo estava dizendo, glórias a Deus, o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo que lembrava de Timóteo noite e dia em suas orações. O que eu entendo por isso? Que aqui nesse versículo, né, pelo menos 2 vezes por dia, o apóstolo Paulo reservava um tempo para orar pela vida de Timóteo. Amém? Olha só, para mim ter uma mente conservada e uma mente em paz, né, guardada no Senhor, além de eu ser um incentivador para alguém, através do meu falar, através do meu exalar, né? Exalar o Espírito, exalar essa paz que excede o meu entendimento. Para que isso venha a acontecer, eu tenho que estar no lugar de oração. Por que Jesus, tudo que ele falava era tudo temperado, né? Ele dava gosto e dá gosto até hoje para as nossas vidas. Por quê? Porque por onde Jesus passava, porque na vida de Jesus havia uma paz que excedia todo entendimento, inclusive a morte. Por quê? Porque ele tinha secreto, porque ele tinha joelhos no chão, ele tinha oração. Então veja bem, o apóstolo Paulo disse, incentivando a Timóteo, ele vem e fala dessa consciência limpa que ele tinha. Amém? Aí ele diz assim: Timóteo, ao lembrar de você dia e noite em minhas orações. Uma pessoa, ela só vai conseguir incentivar alguém e ter a sua mente em paz quando ela ora por essa pessoa. Porque se você não orar, se você não tiver um secreto com Deus pela vida de outrem, não vai surtir efeito nenhum, porque você é uma dupla com Deus, é você e o Espírito Santo. Se você for sozinha, nada acontece. Se você for com Ele, tudo posso naquele que nos fortalece, tanto eu quanto a pessoa que eu estou clamando e orando. Amém? Então o apóstolo Paulo diz: Timóteo, ao lembrar de você em minhas orações dia e noite,
Olha o que ele diz: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Olha só, uma pessoa que chora, ela precisa ser consolada. Amém? Uma pessoa que chora precisa ser consolada. Então, quando eu incentivo alguém, quando eu oro por alguém, e quando eu estou buscando por esta pessoa, é porque eu tenho amor em meu coração, em minha vida, eu tenho uma consciência limpa guardada em Cristo. Amém? E quando eu estou buscando, automaticamente eu fico quebrantado, porque o próprio Espírito Santo me faz sentir o que Deus está sentindo a respeito de outrem. Amém? E ele disse assim: olha, ao me lembrar de você dia e noite em minhas orações, Timóteo, eu me lembro das suas lágrimas. Eu me lembro das suas lágrimas. Timóteo, ele era lembrado por suas lágrimas, por Paulo. Por causa das suas lágrimas, o apóstolo Paulo orava por ele de dia e de noite. Tem tanta gente sofrendo, tanta gente não entendendo, tanta gente precisando de um incentivo seu, nosso. E nós aí buscando incentivo em cima de incentivo para nós mesmos, né? Aquela velha história, pensando no nosso umbigo, né? Sendo que, se nós incentivamos alguém, o Senhor nos sustenta. Lembra que eu falei aqui? Enquanto nós sustentamos alguém, seja em oração, seja em súplica, seja em alguma ajuda, o céu nos sustenta, né? Então, o céu ele é tomado por isso e você precisa entender isso. Timóteo era lembrado pelas suas lágrimas. Glória a Deus. Eu separei aqui 2 versículos, eu quero abrir aqui no livro de Salmos para mim estar lendo para vocês. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 56, se você quiser anotar aí. Salmo 56 e 8. Salmo 56 e 8 diz assim, ó: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas todas em seu livro? Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Aqui o salmista estava dizendo que o Senhor, ele registra as nossas lágrimas, cada lágrima. Eu já falei um dia isso na igreja, eu vou falar aqui para você. Nem as nossas lágrimas ele deixa cair no chão, porque quando elas estão caindo, aleluia, espiritualmente falando, dos nossos olhos, tem anjos recolhendo as nossas lágrimas, que elas são guardadas no odre. O Espírito Santo de Deus, quando nós não temos palavra, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. As lágrimas marcam o coração de Deus. Por quê? Porque as lágrimas lembram o quê? Um coração quebrantado. Lágrimas lembram um coração quebrantado. A palavra de Deus diz em Salmos 51 e 17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. O Senhor não despreza. Como eu já falei, as lágrimas marcam o coração de Deus de uma forma que você não pode nem imaginar. Nossas lágrimas são recolhidas e o apóstolo Paulo, quando foi incentivar Timóteo, diz: eu oro por você dia e noite. Eu me lembro de você por causa das suas lágrimas.
Aleluia. Existem pessoas chorando, sofrendo espiritualmente, sofrendo, chorando na alma. E o Espírito Santo está aí para interceder por essas pessoas. Mas e você? E eu? Que se diz ser morada do Espírito Santo, que dizemos ter a mente de Cristo. Será que sabemos o que se passa com uma pessoa que está precisando do nosso incentivo? O que você acha? Seja um incentivador. Amém? Aí, no versículo 5, o apóstolo Paulo vai continuar dizendo: recordo-me da sua fé não fingida. Olha só, fé não fingida. Isso significa que tem pessoas que têm uma fé fingida, né? E fé é o quê? É crer em Deus, ou seja, fica se fingindo que crê no Senhor e não crê, né? Não crê porque murmura, não crê porque tem medo, não crê porque é ansioso, não crê porque, né? Deixa as coisas desta vida tomar conta do seu coração, em vez de se deleitar no Senhor, que tem o controle de todas as coisas, aonde nós tudo podemos, aonde encontramos um Deus que conserva a nossa mente em paz, amém? Eu recordo-me da sua fé não fingida. Fé não fingida. Pode colocar aí como tópico. É uma pessoa que ela tem a mente de Cristo, a sua fé não é fingida, né? Que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Quando eu li essa parte, eu estou convencido de que também habita em você. Eu tive a certeza que o apóstolo Paulo, de fato, tinha a mente de Cristo, né? Por quê? Como que ele tinha a certeza de que a fé que habitou na avó e na mãe habitava em Timóteo? Como? Como que ele tinha essa certeza? Porque a pessoa que é de Deus, ele tem conhecimento das bênçãos da geração, amém? De geração em geração. A palavra de Deus diz aqui, ó, no livro de Salmo 112. Salmo 112, eu vou abrir aqui também, você, se quiser só anotar aí. Salmo 112 e 2 diz assim, ó: seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros, né? Então o apóstolo Paulo tinha certeza de que se sua avó era uma bênção e não tinha uma fé fingida, sua mãe era uma bênção e não tinha uma fé fingida, elas plantaram isso. Então o filho, o neto Timóteo, tinha que continuar e tinha que colher, né, as orações plantadas. Amém? As orações plantadas pelaquela avó, pelaquela mãe, né? Por isso que o apóstolo Paulo disse: eu estou convencido de que essa mesma fé, esse mesmo espírito habita em você, Timóteo. Então veja bem que o apóstolo Paulo, ao incentivar a Timóteo, ele coloca um monte de palavras de consolo, um monte de palavras de fortaleza para tirar ele daquele medo que ele estava sentindo, quem sabe, né? E ele vem e começa a falar das bênçãos, né? Das lágrimas, das bênçãos da sua família. Aí o apóstolo Paulo faz uma exortação dizendo assim, ó: por essa razão, no versículo 6, torno a lembrá-lo de que você, Timóteo, né? Por essa razão eu torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Então ele diz assim:
Por essa razão, pela razão de, que nossa mente tem que estar limpa perante Deus, em paz com o Senhor, guardada no Senhor. Pela razão de que nós temos que ser incentivadores, o nosso falar tem que ser temperado com sal. Nós somos o bom perfume de Cristo, nós temos que exalar alguma coisa na vida dessas pessoas. Nós temos que orar e sentir o coração do nosso semelhante, porque nós somos um corpo, e quando uma parte do corpo está doente, todos sentem. Amém? E por essa razão de que eu tenho certeza que o apóstolo Paulo também tinha, de que as gerações são abençoadas uma a uma, O que acontece? Por essa razão, eu torno a te lembrar de que, pelo amor de Deus, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Como isso? A palavra de Deus nos conta lá em Levíticos, capítulo 6, versículo 12, que existia um altar do holocausto e que o sacerdote, era a função do sacerdote não deixar o fogo apagar. Conforme eu falei no culto ontem lá na igreja, que eu ministrei a palavra, o que acontece? Eu disse, se você não é incendiado pelo fogo do Espírito Santo, é porque você não trouxe lenha, porque a brasa, ela sempre esteve e sempre estará no altar. A brasa sempre esteve e sempre estará. Se você entra e sai da mesma maneira que entrou, às vezes até pior, foi porque você não trouxe a lenha. Levítico 6 e 12 vai falar que era a função do sacerdote não deixar o fogo apagar. Ou seja, todas as manhãs o sacerdote levava lenha no altar para que o fogo ficasse mantido aceso. Hoje, o que o Senhor quer de nós? O que é a minha lenha e a sua lenha? Oração, busca, obediência, meditar na palavra de Deus, meditar no amor de Deus. Isso é a lenha que o Senhor quer que eu e você traga para o altar. E daí, quando o Espírito Santo, quando você trazer a lenha e estiver naquele momento maravilhoso de intimidade seu e de Deus, o fogo do céu, o poder do alto irá te consumir, irá consumir o seu coração, irá renovar a sua mente. E se alguma sujeira estiver aí dentro de você, o Senhor limpa. Amém? Então, ele diz, Timóteo, eu torno a lembrar que você mantenha viva. Se era a função do sacerdote, ele também estava dizendo para Timóteo que era a função dele manter viva aquela chama. E o Senhor hoje fala para você, é sua função manter essa chama viva. Só quero lembrar uma coisa aqui que você pode dizer assim, mas eu não vim de uma geração onde minha mãe tinha fé, meu pai tinha fé, meus avós tinham fé. É só eu que tenho, eu que sou crente, não tem problema, Porque isso estava sendo contado e falando da família, mas isso não é lei, sabe por quê? Porque você, antes de ser descendente do seu pai, da sua mãe, antes de você ser descendente da sua avó, do seu avô, você é descendente de Jesus, amém? Antes de você ser descendente do homem, você é descendente em espírito e em verdade do Pai, glória a Deus. E se nós somos descendentes dele primeiro, é essa herança que eu e você vamos herdar de bênção sem fim. É essa herança que irá nos alcançar de bênçãos sem fim. Amém? Então, por essa razão eu torno a lembrar vocês, mantenha viva a chama do dom do Espírito de Deus. Viva o tempo inteiro. Você não pode ficar 3, 4 dias com o holocausto apagado. Não, porque a brasa continua lá. É só você levar a lenha. Amém? Leve todo dia. Mas eu tô cansada, eu tô com sono, foi corrido demais. Não tem problema, leve a lenha que você tiver. Só não deixa
a chama do fogo, do dom que o Senhor entregou a você, apagar. Amém? Manter viva a chama do Espírito me mostra que eu de fato tenho a mente de Cristo. Para finalizar, nós vamos ler o último versículo que diz assim: Deus não nos deu um espírito de covardia. Olha o apóstolo Paulo falando para Timóteo: Timóteo, Deus não te deu um espírito de covardia. Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Já ministrei essa palavra também na igreja. O Senhor pediu para que eu tivesse trazendo aqui. Essas são 3 características do Espírito Santo de Deus, de uma pessoa que tem a mente de Cristo, né? O poder, o amor e o equilíbrio. O poder, o amor e o equilíbrio na vida de uma pessoa que tem a mente de Cristo, ele tem que estar manifesto na sua vida. Por quê? O poder é o quê? É a pessoa que é batizada no Espírito Santo. O poder é a pessoa que é batizada no Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que o reino do céu não é tomado por simples palavras que possa sair da minha boca, mas sim por palavras com poder, né? Que é essa, que eu e você meditamos dia e noite. Amém? A palavra aqui no livro de Lucas 24, 49, eu separei aqui esse versículo, 24 e 49, diz assim: deixa eu achar aqui. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Glória a Deus. Quando o Senhor disse que, o Senhor Jesus disse para os discípulos: eu envio a vocês, olha só que coisa mais maravilhosa, eu envio a vocês a promessa do meu Pai. É uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Eu envio a vocês, amém, a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder de Deus. O que o Senhor estava dizendo, que Jesus estava dizendo, né? Que o problema dessa geração é que eles não ficam. Preste bem atenção, a oração, que é lá onde você vai levar a lenha, amém? Lá na brasa, que é o Espírito Santo de Deus. A oração é algo que ela tem 2 fases. Tem a fase do aquecimento e a fase da interação. Primeiro você vai se aquecer, e quando a gente se aquece, nada acontece. Você vai aquecer, vai orar, vai aquecer, vai clamar, vai aquecer, você vai estar se aquecendo. E até que vai chegar a segunda fase, que é a fase da interação, onde o Pai vai vir falar com você. E muitos não chegam na segunda fase da interação, porque eles cansam de se aquecer, eles oram pouquinho, oram agradecendo, eles não dobram o joelho esperando mais. Algo a mais do Pai. Aí eles não conseguem chegar no nível da interação, aonde eu falo e ouço a voz do Pai, aonde o Pai fala, eu ouço a voz dele. Ele ouve a minha voz e eu ouço a voz dele. É o período da oração da interação. É onde o fogo começa a arder, porque a lenha, ela começa a ser queimada. Aleluia, glória a Deus. A lenha começa a ser queimada pela brasa viva, que é o Espírito Santo de Deus. Fiquem em Jerusalém até ser revestido de poder do alto. E esse que é o problema dessa geração. A pessoa que de fato tem a mente de Cristo, ele precisa entender que ele tem que ficar. Ele não pode desistir. Dobrou o seu joelho, não sentiu nada, dentro de 10 minutos fica 15. Não sentiu nada ainda, fica 20. Não sentiu nada ainda, fica 25 minutos até você sentir. Mas ficai em Jerusalém até ser revestido de poder. Não saia, fica. Fica na presença, e uma hora você vai ser revestido.
O poder é uma das características do Espírito de Deus sobre a vida de uma pessoa. A pessoa que é batizada no Espírito Santo, ele fica até todo o percurso da sua vida ser incendiado por esse fogo consumidor, esse fogo maravilhoso que é a presença de Deus. Amém? A segunda característica, então, foi o que nós falamos no nosso devocional passado. Amém? O amor que excede. Amém? Por quê? O amor. Quem não ama, nós falamos no devocional passado, não conhece a Deus, porque Ele é amor. Ontem, quando eu preguei lá na igreja, o Espírito Santo falou algo para mim e eu passei para os irmãos. Só um minutinho, quero desligar também, gelada. E eu passei para os irmãos. Glória a Deus. O que acontece? A palavra de Deus deixa claro que se nós não amamos, nós não conhecemos a Deus, porque Deus é amor. E muitas pessoas, eles olham para o seu semelhante e eles apontam o dedo pela pessoa estar na sua determinada fraqueza, né? E essa pessoa que faz isso, que julga, que fala, que murmura, que aponta o dedo, que muitas das vezes se acha superior, afinal de contas a palavra de Deus diz: considere os outros superior a si mesmo. O próprio Jesus, ele considerou os discípulos superiores a ele, lavando os pés deles, ensinando isso a eles, né? Então, o que acontece? A pessoa que ela não consegue respeitar a fraqueza do outro, ele não tem o amor de Cristo, não tem mesmo. Sabe por quê? Deus disse para o apóstolo Paulo: a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se ele, em seu infinito amor, aperfeiçoa este amor e este poder na nossa vida, no momento da nossa fraqueza, por que é que eu e você, que dizemos ter o Espírito Santo de Deus, que dizemos ter a mente de Cristo, não podemos incentivar a outra pessoa porque ele é fraco? A palavra de Deus diz que nós devemos respeitar os mais fracos na fé. Por quê? Porque esse Deus é poderoso para aperfeiçoar a qualquer momento o poder dele na vida desta pessoa, assim como um dia ele aperfeiçoou na sua. Então vamos respeitar a fraqueza do nosso semelhante, porque é exatamente nela que Deus vai transformar a vida desta pessoa. E se você de fato tem a mente de Cristo, adquira esse discernimento e essa sabedoria vindo do céu para você. Então, se nós não amar, é uma característica do Espírito, nós nem conhecemos a Deus, né? Quem dirá tê-lo na nossa mente e no nosso coração. A última característica do Espírito é o equilíbrio, né? E me chamou muita atenção, o Espírito Santo me fez anotar algo diferente aqui. Porque o equilíbrio é algo assim, Deus é um Deus de equilíbrio. Ele pondera. A palavra de Deus diz que ele poda a árvore. E isso é interessante, porque a árvore ela começa a crescer, né? Ela começa a ficar deformada. Alguns galinhos começam a ficar seco, e se ela era redondinha, ela começa a crescer, fica um galho para cá, outro para lá, né? Então eles vêm e podam para ela ficar naquele formato desejado e bonito de novo, né? E o que acontece? O Senhor, ele poda os seus. Por quê? Porque quando os seus começam a crescer, eles começam a ficar tão bobo que eles ficam deformados, né? Então aí o Senhor vem, poda pela palavra, e glória a Deus, por isso eu amo todas as podas, não tenho problema nenhum com poda, amém? E isso é maravilhoso. A pessoa que tem de fato a mente de Cristo adora as podas, ele entende que o Senhor só tá podando ele para ele ficar bonitinho, né? Porque senão vai ficar feia a coisa, né? E o Senhor é um Deus de equilíbrio, e é isso que ele faz, ele vem nos equilibrar, dizer, olha,
Você é limitado, eu não sou. Amém? Boa tarde, Vanessa. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Que bom você estar aqui conosco. Então, ele é um Deus de equilíbrio. Equilíbrio nas palavras. Como nós já falamos, as nossas palavras, se não for para edificar, nós devemos ficar calados. Lembra que nós falamos no devocional aqui? Equilíbrio nos sentimentos. Equilíbrio nos desejos, né? Desejos que nós sentimos, desejos que nós temos, sejam materiais, sejam sentimentais, se equilibre. Nós devemos se equilibrar e o equilíbrio ele não é nada mais, nada menos do que o domínio próprio. Amém? O Senhor vem te poda para que você fique equilibrado, porque senão você vai começar a crescer e vai ficar deformado. E uma coisa muito importante aqui que o Senhor colocou é ter equilíbrio no adquirir. No adquirir as coisas e ter equilíbrio no ter. Amém? E o Senhor falou isso e eu acredito que Ele quer falar com alguém aqui, porque lá no livro de Provérbios, capítulo 30... Provérbios, capítulo 30... Provérbios capítulo 30 e versículo 8, diz assim, ó. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza, mas me dá apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Veja bem que esses são os ditados de Agur, né? Veja bem que Agur, ele entendeu o equilíbrio, né? Porque ele diz assim, olha... Eu peço que deixe longe de mim a mentira e a falsidade e que não me dê nem pobreza e nem riqueza. Ou seja, ele diz, eu quero o equilíbrio. Não quero nem ser pobre e nem ser rico. Porque se eu for rico, eu seria uma pessoa deformada, estragada, né? Eu começo a confiar no que eu tenho, na minha estabilidade, né? Como aquele louvor que a gente canta. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente ser. Amém? Então, somos levados pela vontade de crescer, mas Agur entendeu o sentido do equilíbrio. Ele disse, Senhor, não me dê nem riqueza e nem a pobreza, eu quero ser equilibrado. E ainda ele vem dar uma explicação dizendo, né, que tendo demais eu nego o Senhor. Se eu tenho demais eu nego, porque daí eu começo a me estribar no meu próprio entendimento, né, tem aquele negócio do achismo, do ego, de muitas coisas assim, né, quando temos demais, né? Então, por isso, graças a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que a poda existe. Glória a Deus. E se eu fosse pobre, eu poderia roubar, né? Então, eu poderia pecar, porque daí eu ia começar a fazer planos de como que eu posso fazer para adquirir mais, né? Isso me lembra pessoas insatisfeitas. A insatisfação é falta de equilíbrio, porque uma pessoa equilibrada, ele é satisfeita com o que o Senhor deu, amém? Ele vive os seus dias de vida aqui na terra feliz, com uma mente, como nós já falamos no início do devocional, com uma mente em paz. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Se você está com a mente firme no Senhor, você terá a paz. Essa paz que excede todo o entendimento. Glória a Deus, aleluia. Então, o que nós aprendemos aqui no nosso devocional
numa conversa do apóstolo Paulo, né? Na verdade, uma carta que ele escreveu para Timóteo e para nós também. Glória a Deus por isso. O apóstolo Paulo escreveu essa carta para nós sem saber. Achou que estava falando só com Timóteo, talvez, e ficou registrada ali. Está edificando os nossos corações, porque os pensamentos de Deus são bem mais altos do que o nosso. Talvez o apóstolo Paulo estava pensando que ele estava incentivando somente a Timóteo, mas como os pensamentos do Pai é bem mais alto do que o nosso, o Senhor estava pensando: Paulo, você pensa que você está escrevendo só para Timóteo nesse tempo, e isso vai ficar registrado para edificar milhares de vidas. Como Deus é grande, maravilhoso, profundo, profundo, profundo é o seu amor, e eu quero de fato dizer que eu tenho a mente de Cristo. Aprendemos aqui nessa conversa, como eu estava dizendo, nessa carta escrita a Timóteo através do apóstolo Paulo, que nós temos que incentivar. No falar, nós temos que ser um incentivo, porque ali ele estava incentivando a Timóteo através de carta. Nós devemos exalar para que de fato tenhamos a mente de Cristo. Assim como o apóstolo Paulo diz, devemos servir a Deus com uma consciência limpa, porque ele disse que ele servia a Deus com uma consciência limpa. Amém? Devemos sentir os sentimentos do meu semelhante, assim como ele sentiu, e lembrava de Timóteo por causa das suas lágrimas, lágrimas essas que marcaram o coração do Pai. Devemos ter a certeza da bênção da geração seguinte. Por quê? Porque nós já fomos abençoados na cruz do Calvário. Antes de eu ser descendente dos meus familiares de sangue, eu sou descendente do meu Deus, do Jesus, daquele sangue que correu, que verteu na cruz do Calvário por amor a mim. Amém? Eu tomo posse disso para a minha vida. Glória a Deus. Eu devo manter viva a chama do Espírito Santo de Deus na minha vida, e eu devo prestar muita atenção nessas 3 características do Espírito. Ele não te deu um espírito de medo, de temor, um espírito que você vai recuar, mas ele te deu um espírito de poder, que é baseado no Espírito Santo sobre sua vida, de amor, sem o qual, se você não tiver, você não conhece a Deus, e de equilíbrio em tudo e todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra rica, maravilhosa, essa porção que hoje Ele colocou nos nossos corações. Eu vou terminar o devocional, eu vou fazer uma oração, vou fechar o devocional, vou escrever algo ali e já vou estar postando. Depois que ele estiver postado, você vai ali no modo compartilhar que tem ali embaixo e envie para todas as pessoas, né? Dos seus amigos do Insta, para que a palavra de Deus alcance o máximo de número de pessoas, ou seja, incentive alguém. Amém? Assim como o apóstolo Paulo enviou carta, você vai enviar esse vídeo. E tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas na vida de todos que ouvirem. Em nome de Jesus, eu profetizo. E você mantenha viva a chama do dom do Espírito. A brasa está ali. A brasa está aqui sobre nossas vidas. Só você trazer a lenha. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar e engrandecer a sua santa, a sua maravilhosa presença, Senhor. Deus amado, o Senhor fala aos nossos corações tão de perto, Pai. O Senhor quer ter uma relação tão íntima para com os seus filhos, meu Deus. Eu repreendo todo medo, Senhor. Eu repreendo todas as vozes contrárias, ó Pai, que tem falado, Senhor, na mente, no coração, Senhor, de quem está assistindo essa live, esse vídeo, Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus, inimigo, caia por terra, porque hoje a sua igreja
essas pessoas que estão ouvindo entendem que tem que buscar a Ti, Senhor, para trazer lenha, Senhor, no seu altar, que tem que orar, que tem que jejuar, que tem que buscar a Tua face, a Tua presença, fazer leituras bíblicas. Entendemos, ó Pai, que dessa maneira a nossa chama ela continuará acesa todos os dias, a chama do dom do Espírito Santo de Deus. Nós entendemos, ó Deus amado, que dessa maneira o Senhor vai conservar a nossa mente, porque sim, ela medita em Ti de dia e de noite, porque sim, ela está firme em Ti. Abençoa cada um dos Teus filhos, ó Pai, que estão aqui assistindo essa live e os demais que ainda vão assistir. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida até segunda-feira que vem, se Deus assim permitir. Amém? Glória a Deus.